teve também um momento ali em que a embaixadora, a Viotti, né, Maria Viotti, estava de férias no auge da questão toda aí, né? Então, isso foi apontado, por exemplo, como talvez uma inoperância do Itamaraty. Enfim, há muitas críticas do lado da direita na forma em que o governo está conduzindo essa negociação. Por um lado, me parece que Lula está aproveitando para subir o tom, porque isso favorece ele politicamente. Por outro, também me parece que as portas não estão muito abertas para essa negociação do lado americano. Eu queria um pouco ouvir a tua avaliação de como o governo está se conduzindo nisso. Você já mencionou que ele parece que há uma melhora da percepção do público, mas você entende que a condução está correta? Poderia ter algum outro caminho? Como é que você está avaliando? Veja uma coisa. Em primeiro lugar, a reação do governo, nós podemos ver a opinião pública. A aprovação, o pulso e pesca ao qual me referi ainda há pouco, da semana passada, concluído na terça-feira da semana passada, 50% da população aprovava o comportamento do governo brasileiro diante do tarifaço. É um número bom, sobretudo se você levar em conta que a aprovação do governo era bem inferior, 43 pontos, a aprovação do desempenho do governo como um todo. Flávio. Então, 50% é um número bom. Ocorre que a desaprovação é de 46%. Então, um cenário bastante dividido, bastante apertado aí a respeito. O governo Lula e o presidente Lula não tem, nessa condução da reação, ele tem levado uma vantagem do ponto de vista do posicionamento, etc. É natural que leve em função da agressão às instituições e ao país como um todo, com esse tarifaço punitivo, né? Uma verdadeira sanção ao Brasil, mas ele está longe de ter 2/3 da sociedade ou 60% da sociedade ainda respaldando o seu comportamento. A forma como o governo deve se comportar em relação ao Trump nesse episódio tarifaço, eu digo o seguinte a respeito. Eu já li várias opiniões e, nesse caso, as opiniões mais importantes para mim são as opiniões dos diplomatas. Não são as dos economistas, nem dos políticos, nem as opiniões dos diplomatas. E eu sempre encontro opiniões díspares, as opiniões não são homogêneas. Uns dizem que o governo deve enfatizar o front diplomático e emudecer mais o discurso das autoridades políticas, ou seja, Lula ficar mais calado e deixar o Itamaraty fazer suas movimentações. Outros dizem que o Trump só respeita aqueles interlocutores que levantam, que empinam o nariz ou levantam a cabeça diante dele, que não cedem de imediato, etc. Os países que se mostram mais altivos, digamos assim, foram aqueles países que tiveram, ao fim e ao cabo, melhor tratamento. Eu honestamente, eu prefiro não opinar sobre isso, até porque é uma questão que exige um conhecimento sobre relação internacional nesses casos que eu não possuo. E, ademais, eu diria o seguinte, qualquer pessoa observando o Trump, vê que ele tem traços evidentes de psicopatia. E é muito difícil você, então, observar ou recomendar qualquer forma de se comportar com alguém que tenha essas características. Talvez um psicanalista, um psiquiatra possa responder melhor essa sua questão até do que eu. Mas então eu vou reformular, porque eu acho que eu entendi a tua resistência, mas tem o consumo interno, né? O público interno, porque Lula não fala de Trump apenas para o Trump ou para os Estados Unidos, né? Mas ele fala para dentro. Como é que você tem enxergado a estratégia neste sentido, por este ângulo, desse reencontro com um discurso que é o da soberania nacional, que
faz sentido, principalmente quando a gente está falando dessa exigência de interferência no judiciário, dessa condicionante ao processo de Bolsonaro, mas também tem a questão das Big Techs, tem também a questão do PIX. Então, para o público interno, como é que você está enxergando a postura do Lula, seu discurso e sua atuação? Vamos lá, Flávia, bem colocado. E você especificou aí umas questões bem relevantes. Concordância com a taxação das Big Techs. Concordam, segundo o mesmo Pulso Brasil do IPESP da semana passada. Concordam 55%, discordam 40%. Tá certo? Então, o governo tem aí, lembrando sempre, que é um governo que na mesma pesquisa tem 43% de aprovação, 51% de desaprovação. Um saldo negativo de 8 pontos. Aqui, nessa questão, tem um saldo positivo, concorda menos discorda, de 15 pontos. Então, é um grande resultado, do ponto de vista de opinião pública, de sintonia com o governo nessa questão que você chamou a atenção. Agora, veja uma coisa, quando você vai dar uma olhada da aprovação de como é que o governo tem se comportado, eu li os números há pouco, 50 a 46, etc. Aí você pensa, a sua questão, o Lula não está falando só para fora, Lavareda, ele está falando aqui para dentro. Então, do ponto de vista disso, o que é que precisa ser observado? Nós precisamos olhar esses números que eu falei, 50 a 46, e dar uma olhada do ponto de vista da distribuição ideológica do eleitorado brasileiro, correspondentes da opinião pública. Então, na esquerda, por exemplo, 88% aprovam esse comportamento pelo menos até a semana passada, do Lula em relação ao tarifaço. 10% desaprovam. Talvez, hipoteticamente, esses 10% quisessem até uma resposta mais dura, mais contundente do presidente Lula e do governo brasileiro a essas ameaças do Trump. Vamos para um segmento importantíssimo estrategicamente, até pelo motivo que o Pedro nos trouxe há pouco, que é a questão do centro. Aqueles brasileiros que se auto-identificam como do centro, eles são 20%, são um quinto do eleitorado. Esse eleitorado do centro, 62% estão aprovando a postura do governo brasileiro e apenas 34% desaprovando. Então, esse segmento estratégico, o governo Lula tem conseguido, né, uma boa sintonia com ele. E quando chega na direita, 36% dos eleitores se identificando como direita, a desaprovação é obviamente maciça, 81%, mas 16% aprovam a postura do governo brasileiro. É um número extremamente alvissareiro também para o governo, porque ir buscar na direita um número próximo dos 20% que concordam com a postura do governo nesse episódio é um dado bastante positivo, Flávio. Então, é assim que eu vejo, né? Quer dizer, o governo brasileiro até agora tem tido esse comportamento e eu interpreto a presença dessa comissão de senadores como algo extremamente positivo, Brasil positivo, mostra uma outra instituição, o Congresso Nacional, tomando iniciativa de conversar, dialogar, etc., para ver o que é que pode ser feito ou minorado a respeito. E a grande dificuldade, como você já comentou, como nós já comentamos, é se conseguir, nesse processo de negociação, deslindar, separar a questão do tarifaço, que é uma questão eminentemente econômica, à questão institucional do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a grande singularidade dessa iniciativa do Trump em termos internacionais, é o nosso grande desafio. E isso aí vai determinar a possibilidade dessa conjuntura evoluir num caminho que melhore, né, que diminua aí o risco de grandes prejuízos para o Brasil ou não. Nós vamos ter que aguardar aí o que vai ocorrer ao longo dessa semana. Professor, estamos absolutamente cientes do seu tempo e lhe prometemos que a gente não vai passar de uma hora aqui de conversa, mas aproveitando que ainda temos uns 15 minutinhos aqui juntos, falamos um pouco do centro, da centro-direita,
vamos voltar para o presidente Lula. Em todas as eleições que ele disputou desde 2002, Lula ganhou todas. Perdeu todas antes. Mas depois de 2002, sempre que ele teve na cédula, ele saiu vitorioso. Não sei qual é a sua opinião, eu estou entre aqueles que acham que se Lula tivesse disputado 2018, teria perdido no segundo turno para Jair Bolsonaro. E, de certa forma, não estou dizendo que ele teve a sorte de ser preso, porque ser preso durante 2 anos certamente deve ser uma experiência terrível, mas ele conseguiu, de certa forma, manter sua invencibilidade em grande parte, porque ele estava fora da cédula em 18 e porque em 22 o adversário dele era Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, em 2022, ele venceu com uma diferença mínima de 1,5% dos votos. Aquela é uma eleição que, se tivesse chovido um pouco mais num canto do país, o resultado tinha sido outro. As leituras mais habituais, não sei se é essa leitura que você faz, Lavareda, então, por favor, se for outra, me diga. As leituras mais habituais que eu vejo são as seguintes. Lula ganhou em 2022 por causa de 2 públicos específicos. Um de mulheres periféricas que votaram em Jair Bolsonaro em 2018 e, por conta das armas, por conta da Covid, por conta de preocupações com seus filhos, viraram, em parte delas votaram em Lula em 2022 contra Jair Bolsonaro. E outra, uma classe média urbana mais com perfil tucano, moderada, ali entre centro-esquerda e a centro-direita, mais paulistana do que de outras cidades, que era um voto mais firme, muito parecido com o voto da Tabata Amaral na Prefeitura de São Paulo no ano passado. E essa turma que não costuma votar no PT contra Bolsonaro, votou no PT. Se esses são os 2 públicos que garantiram a vitória de Lula, eu imagino que ele precise contar com os votos desses 2 grupos na eleição de 2026, se ele quiser ganhar a eleição. Os números deles subiram nos últimos 2 meses, mas vinham em queda permanente e vinham muito negativos. Tem muito tempo até a eleição. Como é que você acha que esse desenho se forma na direção da eleição? Essa vai ser a eleição mais difícil que Lula já enfrentou como candidato desde que chegou a primeira vez à presidência da República? É uma eleição mais para a direita? Ele segue sendo o favorito por ser o presidente, o incumbente? Como é que você vê esse desenho, Lavareda? Olha só, Pedro, vamos começar pelo final. Essa eleição hoje vai depender, como todas as eleições dependem em geral, fora as eleições críticas, mas até certo ponto esse fator está presente nelas também, vai depender da percepção que os brasileiros tenham da economia nossa, certo? Do rumo da economia. Isso vai ser, mais uma vez, extremamente importante. Eu falei há pouco, nós estamos numa conjuntura na qual o Lula tem um desempenho, obviamente, diferenciado em relação aos seus opositores, diferenciado a melhor, por óbvio. Mas fora essa conjuntura específica da questão do tarifaço, a aprovação geral do governo Lula, eu citei, era 43%, déficit de 8 pontos. Vamos direto ao ponto, Pedro. Com 43% de aprovação, o presidente Lula, se a eleição fosse esse ano, não ganharia, não sairia vitorioso, não sairia. Isso é certo. 43% de aprovação, para você ter uma ideia, é a aprovação que o Bolsonaro tinha na última semana da campanha do segundo turno. Nós medimos isso no termômetro da campanha que publicamos semanalmente durante o segundo turno, juntamente com a Abratel, Associação Brasileira de Pesquisadores do Eleitorado. Está lá na rede. Bolsonaro tinha 43% de aprovação. Então, 43% de aprovação não dá para ganhar a eleição. 45% é competitivo, mas nós só vamos poder chamá-lo de favorito se ele ultrapassar os 50 pontos. Isso vale no Brasil e vale em qualquer outro lugar. Por exemplo, hoje nós podemos imaginar que se as eleições intermediárias norte-americanas ocorressem esse ano, os republicanos iam sofrer uma derrota expressiva, né?
fragorosa. Por quê? Porque a aprovação do presidente Trump chegou na semana passada, segundo o Gallup, a 37 pontos. 37 de aprovação, a menor aprovação que ele obteve agora nesse segundo mandato. E essa aprovação, só como curiosidade, para quem está nos acompanhando, ela foi agravada porque entre os eleitores independentes que resolvem as eleições nos Estados Unidos, o Trump chegou a 29 pontos, apenas 29% de aprovação. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.